esse evento coroado de êxito. Para isso, é sempre importante lembrar o papel de toda a equipe, da assessoria da Câmara, assessoria do Senado, agradecimento de coração por esse esforço coletivo, assim também como a equipe da Fundação Teresa Abramo, que ajuda a levar mais longe todo esse debate, todo esse calor que nós estamos encontrando aqui. No seu livro esplêndido, Ernest Hemingway, o velho, o mar, nos conta a trajetória de um lutador que viveu dias de grande aridez no mar, quando muitos achavam que ele não tinha mais condição de exercer aquilo que por muito tempo ele vinha exercendo, que era pescar. Ele pescou um grandioso peixe, nem conseguia colocar para dentro da sua canoa, e por dias levou o peixe até o continente. E lá, quando foi apresentar o peixe, ele tinha sido comido, mas tinha esqueleto. Vamos ouvir falar o nosso grande pescador, Luiz Inácio Lula Silva. Companheiros e queridas companheiras, companheiro Tião, companheiro Rui, companheiro Gleice, companheiro Janatina, meu companheiro presidente da nossa fundação, meu querido Bosch e meu índio preferido. Companheiros senadores aqui presentes, deputados, dirigentes do partido, convidados. Eu não poderia deixar de começar agradecendo aos companheiros que vieram fazer palestra, aos nossos economistas que tiveram aqui, a Laura Carvalho, o Fernando Sarti, o companheiro Sérgio Gabriele, o companheiro Ricardo Carneiro, o companheiro Vanessa Petrelli, e as pessoas que ajudaram a coordenar isso aqui na mesa, coordenando o debate, o companheiro Lindbergh, comentador, o companheiro Henrique Ferreira, que foi comentador, o Sérgio Luiz, que foi mediador, a Tereza Covinão, que foi mediadora, e o nosso convidado Carlos Bastos. Cumprimentar os companheiros da imprensa, imprensa tão democrática, militada, maravilhosamente bem. Eu os amo de coração. Eu imaginei que quando eu chegasse aqui, o pessoal estava preocupado com o debate. E aí uma companheira da Anitta perguntou assim: presidente, foi suspenso de dia 3, o senhor foi melhor ou não? Primeiro que eu não marquei dia 3. Eu não vi mais dia 3. A hora que for marcado meu depoimento, eu estarei em Curitiba, ou aonde quer que seja, porque entre todos, do Ministério Público, do Poder Judiciário e da imprensa, todos, quem deseja a verdade só é o companheiro. Quero comparecer porque é a primeira grande oportunidade que eu não vou ser atacado e defendido pelas revistas, pela televisão, pelos rádios, ou por quem quer que seja. Ou seja, eu vou ter de viva voz o direito de me defender, porque o meu primeiro depoimento, o horário é meu, é o direito que eu tenho, você que é advogado deve, sabe que é o direito que eu tenho de falar, porque faz 3 anos que eu estou aqui. Então, agora parece que a grande história para mim é o pedágio. O dinheiro do pedágio, sabe? Vamos deixar para cá. Então eu estou muito tranquilo, não estou preocupado com a data. A data é de Juiz Moro. Para que ele marcar, eu estarei lá. Se tem alguém para dizer alguma coisa, então a segunda coisa, companheiro Gleice,
esse companheiro da mesa, é muito engraçado o que acontece no Brasil. Nos anos 80, quando Reagan e Margaret Thatcher estavam impondo ao mundo a globalização como única possibilidade de consertar a humanidade, por detrás estava o interesse de derrubar o muro de Berlim. O Brasil, naquele tempo, andava um pouco para trás. Nós discutíamos que a globalização dava liberdade apenas para o capital transitar livremente sem passaporte por mundo inteiro e que o povo trabalhador não tinha os mesmos direitos. E que as empresas de países pequenos ou médios não tinham a mesma liberdade de transitar de um continente para o outro, porque não tinha sequer condições, era apenas as grandes multinacionais. E os americanos, na época, os ingleses, se deleitavam com a facilidade de tirar suas grandes multinacionais do território americano e mandar para a China, para fazer trabalho quase que escravo, quase que sem jornada de trabalho, o pessoal ganhando muito pouco, sabe? Uma coisa sem muita qualidade, ou seja, ficou muito famoso aquele tempo, os naipes produzidos na China, o começo de produção de carro. Era um momento que o mundo procurava. Nos Estados Unidos se vangloriava que até consulta médica nos Estados Unidos era marcada via Índia. Isso era um sucesso da globalização, da internet, ou seja, quer marcar uma consulta lá em Nova York, se liga para a China e para a Índia, e da Índia o cara liga não sei para onde está marcada a consulta. Não era melhor fazer na mesa? Não era melhor ir lá marcar consulta por telefone, tua enfermeira marcava, não estava, você dava um emprego, não estava. Quem ganhou com tudo isso? Bem, então nesse tempo, o Brasil um pouco que andava, sabe, defendendo o chamado Estado Nacional. Nós aqui, inclusive, defendemos o Estado Nacional. Agora que eles mudaram a lógica da política, já não interessa mais a globalização a partir da crise do subprime e da queda do banco Lehman Brothers. Eles agora então compreenderam que é preciso rever a política nacional. Então é preciso que não seja mais a globalização, que é importante trazer as empresas de volta para produzir dentro do seu estado e que o livre comércio que eles pegaram para a gente depois da crise de 2008, eles viraram protecionistas porque diminuiu o comércio exterior, diminuiu o financiamento, eles viraram protecionistas, cada um tomando conta do que é seu. A ideia da globalização foi diminuindo até que você elege pessoas como esse Trump nos Estados Unidos. Sabe que os americanos é dos americanos, os Estados Unidos é dos americanos, a Alemanha é da Alemanha, a França é da França, sabe? E agora que o Brasil não é mais nosso. Eles agora estão arreganhando as portas no Brasil, no momento que todo mundo está defendendo o Estado Nacional. Ou seja, no fundo, é a volta do complexo de vira-lata da elite brasileira. A segunda coisa que eu queria falar, porque eu fiquei estarrecido hoje, eu não leio sempre os jornais, mas hoje eu recebi uma matéria interessante que dizia assim: FMI afirma que reforma da Previdência é imperativa para o Brasil. Desculpa, aqui é um texto muito curto. E como eu nunca li esse jornal, querendo dormir e não me safar, mas isso aqui hoje eu achei interessante. Washington. Alejandro deve ser um latino-americano, porque deve ser Alejandro. Então é Alejandro Verne, diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional, informou na tarde desta sexta-feira, em publicação divulgada pelo Fundo, que a reforma da Previdência no Brasil é imperativa, está entre aspas. Ele afirmou que o país voltou a crescer, mas alertou que é preciso consolidar os avanços fiscais. Entre aspas, é imperativo empreender uma reforma de grande alcance da Seguridade Social para restabelecer
a sustentabilidade fiscal e garantir que o sistema de aposentadoria esteja em condições de sustentar as futuras gerações dos brasileiros, escreveu o simpático Alejandro Ferreira. Agora eu vou ler um outro trecho aqui de uma companheira, amiga nossa, filha da Maria da Conceição Tavares, que está fazendo aniversário hoje, que é a nossa querida companheira Laura Tavares, economista, há mais de 30 anos trabalhando com seguridade social e previdência social. Ela manda para mim um texto, o texto é grande, eu acho que a bancada já tem, sabe? Mas eu vou ler só apenas a primeira coisa aqui. As políticas de geração de emprego e renda e de formalização de empresas e das relações de trabalho proporcionaram um crescimento inédito nas receitas da Previdência e da Seguridade. Entre os anos de 2004 e 2014, de 2008 para 2014, houve aumento de 54,61% nas receitas da Seguridade Social. Com a queda continuada do desemprego e da informalidade, pela primeira vez na história do o Brasil teve superado no subsistema urbano da Previdência. Isso ocorreu a partir de 2010, quando os contribuintes da Previdência superaram a marca de 50% da população economicamente ativa. E os salários cresceram em média 3% acima da inflação. Em 2008, as receitas da Previdência correspondiam a 5,9% do PIB. Mesmo no período entre 2012 e 2014, quando o ritmo da economia começou a cair, a Previdência continuou superavitária e a receita continuou crescendo em relação ao PIB. Isso aqui é para se contrapor ao Alejandro Zerner do FMI. Mas, gente, o FMI não tem a autoridade moral de dar nenhum palpite sobre o que nós devemos, queremos e podemos fazer. Foi por isso que nós tomamos a decisão de não dever mais ao FMI. Foi por isso que, quando quebrou o coração da economia, a partir do Lehman Brothers, nós emprestamos tomamos a decisão de emprestar 10 bilhões para o FMI, na perspectiva de que nunca mais ele desse palpite, porque ele não deu um único palpite na crise americana, na crise alemã, na crise francesa, na crise italiana, na crise inglesa. Ou seja, ele, na verdade, não estava preparado para dar palpite sobre a economia dos países ricos. Portanto, nós sabemos tomar conta do nosso nariz e ter os seus conselhos para vocês, e não para nós. Essa é a segunda coisa que eu queria falar. A terceira coisa que eu queria falar com vocês, porque eu não vou repetir nada do que já foi dito aqui pelos economistas, já falei de emprego, da Petrobras, de óleo e gás, eu não vou repetir. Eu queria dizer uma coisa de coração para vocês. Esse país está desgovernado. Esse país não precisa ter uma pessoa no cargo, ocupando um cargo indevidamente, dizendo que não tem popularidade, mas tem voto no Congresso Nacional. Esse país, ele não pode ser governado do ponto de vista legal, eu tenho maioria, eu próprio que eu quero. Esse país tem que ser governado por alguém que saiba cuidar de 204 milhões de pessoas nesse país, que precisam ser cuidadas. E nós, como o Gil Falcão, precisamos sempre que a gente discutir qualquer coisa, colocar uma pitada de política nesse debate. Porque aqui eu vejo os companheiros falar, é preciso reduzir a taxa de juros, é preciso fazer política de reforma agrária, é preciso fazer uma taxação dos ricos, é preciso mudar a PEC 55, tudo isso é maravilhoso. Mas nós temos que publicar a sociedade e dizer, para a gente fazer tudo isso,
nas eleições de 2018, nós precisamos melhorar a qualidade de deputados eleitos e a qualidade nós temos que fazer o debate com mais seriedade. Eu tenho discutido muito com o movimento social de Guimarães e tenho tentado colocar o seguinte: nós temos que estabelecer meta. Meta para cada movimento, meta para o movimento sindical, meta para o PT, meta para todo mundo. Ora, porque senão a gente briga. Quando chega nas eleições, a gente elege 3 deputados ligados ao movimento de terra, a bancada ruralista elege 200. Os empresários elegem 359 e a CUT elege 2 ou 3. Então é preciso que a gente comece a discutir claramente que para fazer as mudanças que a gente deseja, nós precisamos construir uma maioria comprometida com essas mudanças dentro das eleições de 2018. Não basta eleger o deputado, o presidente que eu fui eleito em 2002, sabe, ter 89 deputados, ou 91, em 513. E caiu em 2006 e caiu em 2010. Então é preciso que a gente leve em conta esse discurso de politizar e de formar a sociedade brasileira na hora de votar. Não me pergunte que debate nós temos que fazer, mas é o seguinte, querido: os trabalhadores são maioria, mas não tem maioria. As mulheres são maioria, mas não tem maioria. Os negros são metade e não tem metade. Talvez o nosso discurso, talvez a nossa mensagem, não precise mais ser de pauta de cada um. Quem sabe seja outra mensagem tentando mostrar a necessidade do porquê o povo tem que eleger uma mulher. Por que o povo tem que eleger? Por que a mulher tem que votar na mulher? Por que o negro tem que votar no negro? Por que o trabalhador tem que votar no trabalhador? Por que o pessoal do LGBT tem que votar em muitas pessoas dele? Por que o CETEP tem que votar em muita gente do CETEP? É uma necessidade. Você está vendo alguém que eu não vi? Não, é porque eu disseram que o Pimentel ia chegar também, o governador de Minas Gerais. Jandira, um abraço. Então, eu acho que nós, da Latina, nós precisamos tentar aproveitar para qualificar as mensagens que a gente vai ter que dar. Porque senão as mulheres farão uma pauta de reivindicação para a mulher, outra mulher que ela vai tirar o mérito da mulher. Sabe? É preciso que a gente tenha que qualificar. Não me pergunte, Beneco, eu não sei. Eu estou apenas levantando os problemas. O problema é que eu sinto, porque quando eu fui candidato em 2002 a governador, eu achava naquele tempo que quando eu chegasse trabalhador, voto do trabalhador, eu ia ter um monte de copo. Fiquei em quarto lugar, né? Então, sabe, nós temos que descobrir como fazer para construir essa maioria, para fazer todas as reformas emergenciais de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Porque o que nós percebemos é que, em se tratando de discurso, às vezes a direita faz discurso mais radical do que nós. O Trump, lá que na eleição da Hillary Clinton, defendendo os trabalhadores americanos. Você sabe que lá a luta contra a imigração, a luta contra qualquer estrangeiro é uma coisa muito forte. Então, esse alerta é para a gente pensar como é que a gente tem que não apenas eleger um presidente. Porque veja uma coisa: se eu for sindicato para vocês, e se tudo der certo e eu posso ser candidato, eu não posso ser candidato para dizer, sabe, que eu vou fazer a mesma coisa que eu já fiz. Eu tenho que fazer um pouco mais. Porque se alguém se separa da mulher, a mulher do homem, e depois de 10 anos quer voltar para fazer a mesma coisa, não vai dar jogo. Alguém tem que ter melhorado. Na política,
a relação com a América Latina e com a África. Tem que saber. Eles têm que saber que um país, que é o maior país da América Latina, precisa ter política de transferência de tecnologia, precisa ter política de incentivar o desenvolvimento desse país, tem que incentivar empresas novas a produzir lá. Olha que brincadeira que é essa? Quem decide a política estratégica do país é o governo eleito democraticamente pelo povo. Esse país tem dívida histórica com a África que a gente não paga com dinheiro. A gente paga com solidariedade, levando liberdade para o Moçambique, levando a liberdade para a tentando exportar produtos para eles, tá? De forma a facilitar que eles possam comprar, como os países ricos historicamente fizeram para o mundo. Você tem Moçambique hoje, Júlio, a Europa é responsável por 65% do orçamento de Moçambique. E aqui no Brasil, quando aconteceu o terremoto lá em Cabo Verde, não teve o terremoto, o Brasil deu menos dinheiro que Guiné-Bissau. Ou seja, então é o seguinte, esse país precisa parar de ser pequeno. Não tanto dirigente que pensa pequeno, foi também dirigente grande e que realiza as coisas. Alguém que saiba que a nossa solução está na nossa fronteira, não está lá no norte. Porque está cheio de cara achando que os americanos vão ajudar a gente. Americano ajuda americano. E brasileiro precisa criar vergonha e se auto-ajudar, acreditar nesse país, acreditar na sua soberania. Eu tenho que fazer um discurso que o BNDES vai botar ser banco de desenvolvimento. E vai ter que emprestar dinheiro, sim. E a PJBC vai ter que ser mais barato. O Banco do Brasil vai ter que cumprir com a sua função de banco público. Vai ter que atender a agricultura familiar, vai ter que atender o crédito do empreendedor. E os créditos bancários não podem ser o que eles estão cobrando hoje. A Caixa Econômica, a mesma carne, passa o BNP no Nordeste. Olha que brincadeira é essa de que esse país agora virou um país do rentismo. Nós temos que dizer, e é importante, que é um recado para a imprensa, nós temos que dizer que nós vamos ter que regulamentar os meios de comunicação. Sabe, como os meios de comunicação dos companheiros cubanos, não, nem pelo chinês, não. Eu quero uma regulamentação tipo Inglaterra, tipo uma coisa que nem está na nossa Constituição. O que eu quero é que seja democratizado de verdade e que minha vida de família não detenha o monopólio. E eles têm que saber disso. Ele tem que saber, porque eu sei o que eu estou passando, eu sei a quantidade de mentiras contadas a meu respeito 24 horas por dia, de segunda a domingo. Eu sei, e não tenho ficado, você vê que eu não sou de ficar com raiva, eu nunca vi eu reclamar. Agora ninguém aguenta. São quase 18 horas de Jornal Nacional, tentando massacrar esse pobre coitadinho que veio de Garemundo. Ele deve estar escolhendo um candidato dele. Escolha! Porque se for candidato, eu quero outro candidato dele. Eu votei o candidato da Globo. Explicitamente, qual é a razão do ódio? Qual é a razão do ódio? Se eles pudessem ver se em algum momento da vida deles eles cresceram tanto que cresceram no meu governo. Qual é a razão do ódio ao PT?
Será que as políticas sociais que nós fizemos, porque quando nós começamos o Fome Zero, eles cansaram de dizer, não tem que fazer nada de Fome Zero, tem que fazer ponte, cimento, tem que fazer... Não sei, mas eu dizia, mas o povo come esse cimento, eu fazia, mas o povo quer comer feijão, arroz, farinha, o povo quer comer comida, primeiro vamos dar comida. Eu acho que eles nem leram a história do Jeca Tatu. Que somente quando ele comeu é que ele ficou forte, com o doutor de doutora, eu agora, eu estou vendo ali a Selma Rocha, eu já conversei com os companheiros, nós temos 3 ministros da educação desempregados. Nós temos o ministro da Ciência e Tecnologia, na verdade o Aluí também foi. Nós temos que andar por esse país denunciando o desmonte da educação nesse país, o desmonte da tecnologia. A coisa mais importante que nós fizemos foi o investimento que fizemos na educação. Eles estão desmontando a pretexto do quê? A pretexto de fazer o que eles sempre fizeram. Esse país é o país mais atrasado em educação, porque a elite brasileira nunca teve preocupação com a educação. Eu, para brincar com ele, de vez em quando eu falo que o Peru, que é um país menor que o Brasil, em 1550 já tinha universidade solar. A Bolívia, em 1640, já tinha universidade. A Argentina, em 1918, já estava fazendo sua primeira reforma universitária. E o Brasil só foi ter a sua primeira em 1920, porque o rei da Bélgica veio para cá e naquele tempo a cidadania do doutor por causa do rei. Não foi por nossa causa que eles criaram, foi para atender o título do doutor por causa do rei da Bélgica. Eles agora querem desmontar, dizer que a educação é gasto e limitar. Então nós temos que dizer algo de bom som. Nós precisamos ter maioria para mudar essa PEC, porque essa PEC só interessa, sabe, ao sistema financeiro que quer continuar nos recebendo superávit primário que a gente quer. Então nós vamos ter que dizer, durante a campanha, algumas verdades que é dura, mas que sem dizer nós temos que ser candidato. Sinceramente, ser candidato. Para depois ficar preocupado, não, você tem que jantar com os marinhos, você tem que almoçar no Estadão. E a veja, você não vai conversar? Não vou. Não vou. Eles vão ter que aprender que eles estão lidando com um cidadão diferente, com um cidadão que tem mais honra do que ele, tem mais caráter do que ele e é mais honesto do que ele. Se não sabem como sair das mentiras que inventaram, que se viram. Eu estou disposto a prestar quanto depoimento da lei. Tem que ser tratado igual dos outros. Não estou sendo tratado pior do que os outros. Eu não vou mostrar as contas para vocês não verem a quantidade de chibatada que eu já tive. Mas, eu quero dizer isso porque nós vamos enfrentar a batalha pela frente. Eu não estou falando do desemprego criado aqui, que o Gabriel acho que falou, não estou falando do desmonte, porque é aquilo que era maravilhoso que nós criamos, a lei da partilha, definir o petróleo nosso, definir 75% do ROT para cuidar da educação, para sair um atraso do século XX, sabe? Eles estão desmontando isso. Estão desmontando e vendendo as empresas, e vendendo as empresas, e vendendo as empresas, e vendendo as empresas, e nós não podemos continuar sendo isso. Não é possível. E, sobretudo, garantir o direito do povo que aprendeu a tomar café de manhã, almoçar e jantar, voltar a tomar café, almoçar e jantar. O cidadão que aprendeu a viver com o seu salário, trabalhando honestamente, voltando para casa para cuidar da sua mulher e do seu filho, sabe, tem que voltar. O Minha Casa Minha Vida, que subsidiava a casa, porque quem ganha R$300 tem como pagar uma prestação de casa. Então, está na Constituição. É obrigação do Estado garantir às pessoas mais pobres o direito à moradia, o direito à educação, o direito à saúde. Nós estamos vocês sabem que eu sou homem de paz. Não tem ninguém que goste mais de paz. Nem o militar que
expressão que fizeram em cima do Léo lá no depoimento. Uma coisa que quase que obrigando o cara que já está condenando a 26 anos de cadeia. E eles não podiam mostrar no Fantástico a quantidade de ladrões que moraram lá no meio. Tem uns que moram numa casa com piscina, tem outros que moram numa casa com a praia atrás, tem outros que moram num condomínio que só tem desembargador, juiz, não sei mais quanto, tá? Então o Léo está lá, 26 anos, o cara fala, pô, vou falar até da minha mãe. Nós temos que ter claro como é que as coisas acontecem. Tá? Então é o seguinte, eu acho que está chegando a hora de parar com o falatório e mostrar a prova. Eu acho que está chegando a hora que a prova tem que aparecer em cima do papel. Eu quero que eles botem R$1 uma conta minha fora desse país e vida. Você falar que eu sei. Vai falar, prove 1. Não estou pedindo 2, 1. Desvio de conduta, sabe? Quando eu era presidente, eu vi quando era presidente. Então, gente, eu quero que você saiba o seguinte, ó. Eu estou com muita vontade de brigar. Fazer uma briga, sabe? Porque uma coisa que nós temos que colocar aqui é que a solução que nós queremos depende de um outro fator. Depende de uma coisa chamada credibilidade. E credibilidade depende de outra coisa, voto popular. E não é possível ter um governo com credibilidade se ele não tiver o voto popular. Então é importante saber, se eles quiserem resolver o problema desse país, eles vão ter que falar o seguinte, olha, não tem que aceitar o governo emergencial, sabe, do PT, nós temos que abrir eleição direta. Vamos fazer uma eleição, vamos convocar, vamos antecipar, que o povo não vai aguentar até 2018. A fome tem pressa. O cara que está desempregado tem pressa de arrumar um emprego. E eles acham que eles podem desmontar a previdência, desmontar o mundo do trabalho. Sinceramente, gente, eu acho que, graças a Deus, o PT está se reencontrando em ser oposição. Vamos deixar para ser governo quando a gente vier outra vez. Nós agora temos que assumir o papel do mais importante partido de oposição com a moral elevada, porque ninguém fez por esse povo pobre mais do que o PT nesses 3 anos de governo. E eles às vezes tentam os deputados tentassem preparar os argumentos para um discurso que eles fazem contra a gente, dizendo que a situação do Brasil que eles estão recebendo foi herança maldita do PT. E tem gente que fica inibido. Tem gente que fica inibido. Veja, qual é o problema? Eu tenho tentado mostrar que em 1999, o Fernando Henrique Cardoso esteve na mesma situação da turma. A economia queimou por causa da crise cambial, ele tinha 8% de aprovação. Qual foi a diferença da saída dele da Dilma? É que ele tinha um presidente da Câmara que votava as coisas que ele mandava. E a Dilma teve o Haddad de Eduardo Cunha que votava contra as coisas que ele mandava. Então nada foi aprovado. E vocês sabem que do jeito que a gente está vivendo, se o Congresso não fizer uma reflexão, dificilmente a gente vai mudar alguma coisa nesse país. Então, para terminar, hoje o país precisa voltar a funcionar. Nós precisamos ter um poder executivo que seja executivo e que governe o país, pensando no povo. Nós precisamos ter um poder legislativo que volta a legislar. Nós temos que ter uma Suprema Corte que seja o garante da nossa Constituição para que a coisa seja respeitada. Nós temos uma Polícia Federal que é para investigar e abrir inquérito. Nós temos um Ministério Público que é para denunciar quando o inquérito estiver pronto. E nós temos o Poder Judiciário para julgar. O que acontece agora é que está tudo uma mistureba. Ninguém sabe o que faz o quê. E tem a imprensa coordenando o processo. É a imprensa que diz quem é bandido, quem vai ser inocentado, quem vai ser culpado, quem é a lista, quem não é a lista. Companheiros, nós não nascemos para ter medo de lista. Nós nascemos para provar que eles é que estão criminalizando o que ontem não criminalizavam.
Então é uma confusão de interesse de destruir a política desse país. E nós não temos que ter vergonha de ser políticos. Porque na hora que a política acabar como eles querem acabar, na hora que desmoralizar todo mundo, o que vai dar nesse país é pior do que nós temos agora. O povo está descontente com os políticos, ótimo. Eu quero que fique mais descontente, para quando chegar nas próximas eleições, votar em gente melhor. Eu digo todo dia, se um cara acha que eu não presto, ótimo. O cara acha que você não é boa, ótimo. Então se candidate e seja você o senador, o deputado, o presidente, que você acha que vai resolver todo o país. O que não dá é para você negar a política e indicar um fascista para ter presidente desse país. Ou indicar alguém que o sistema quer, como já fiz tantas vezes. Então, queridos senadores, deputados, companheiros e companheiras, é o seguinte: eu não quero terminar sem falar, eu tive um ponto com meus companheiros índios que estão aí, mas eles chegaram e dizer para vocês, olha, índio, quilombola, mulher, negro, pode ficar certo. E as políticas que a gente criou para favorecer esses setores considerados mais fragilizados da sociedade brasileira vai acabar, porque essa gente não acredita em política para as pessoas pobres. E aqui eu quero terminar não pedindo, sabe, uma coisa profunda, mas pedindo aqui, sabe, uma solidariedade nossa com a salva de palmas aos trabalhadores rurais que foram assassinados. Hoje, eu tenho orgulho de ter sido no nosso período de governo, o período que houve menos ocupação de terra no campo e na cidade, que houve menos violência, menos denunciação, menos mortalidade infantil e menos perseguição aos movimentos sociais. E o movimento que houve mais greve. Porque nesse mundo que existe, cada um cumprindo com a sua tarefa, o movimento sindical tem que fazer reivindicação, tem que fazer greve, tem que brigar, sem a gente entender que isso é matéria, isso é democracia. E nós temos missão nesse país de como faz democracia. Então, companheiros e companheiras, eu acho mesmo que é preciso saber como é que a gente vai divulgar esse programa mínimo que nós fizemos. E era preciso ver se a gente consegue fazer com que esse material chegue na mão de muita gente, sabe? Na mão de muita gente, para que as pessoas comecem a discutir e as pessoas voltem a acreditar, como acreditar em 2003, e voltem a repensar o que nós fizemos nesses 3 anos de governo, para eles terem certeza de que o país pode voltar a dar certo. Eu digo todo dia com muito orgulho. Se eles não sabem, nós sabemos. Para mim, o milagre é assim. Não tem discussão de macroeconomia, a gente não discute microeconomia. Sabe? Quando milhões e milhões dos micros estiverem participando, quando o microempreendedor estiver, sabe, tendo acesso a ver, a gente resolve parte da macroeconomia. Eu dizia para a Cleide, uma coisa que eu falei com o Mário Costa, da Fundação Pode Ajudar Nisso. Na hora que a gente quiser discutir política industrial, é preciso a gente juntar um grupo de especialistas para a gente definir que política industrial nós queremos e qual setor que é estratégico a gente se sente mais competitivo, para que a gente faça as novidades que nós temos que fazer nesse país. Nós já provamos até plataforma de inovação e não conseguimos implementar. Então é envolver, tem muita gente disposta a ajudar, nós temos que envolver muita gente para a gente começar a provar que esse país não precisa continuar, sabe? E vamos ter que dizer que o Nordeste vai ter que ter uma política privilegiada, que nós não queremos tirar nada de nenhum lugar, mas o Norte precisa mais, o Nordeste precisa mais. Sabe? Nós temos que começar a dizer essas coisas alto e bom som, porque foi lá que aconteceu as coisas. Então, queridos e queridas companheiras,
que houve um tempo que a gente teve dúvidas, se houve um tempo que a gente ficou preocupado, se houve um tempo que a gente, às vezes, sabe, perdia muito tempo discutindo entre nós, sabe, a divergência entre nós. Eu acho que está na hora da gente saber que as divergências entre nós são pequenas diante do ódio que lá fora acumulado contra o PT. E é muito. Eu acho que, graças a Deus, a gente começou a fazer, sabe, as pessoas compreenderem o erro que cometeram. E quanto mais a gente falar, quanto mais a gente debater, quanto mais a gente for para a rua, mais a gente vai diminuir essa distância entre nós e o povo. Para terminar do PT, queria lembrar os companheiros que de vez em quando a gente ouve. O PT é o partido mais autocrítico que eu já fiz. O PT não precisa esperar, Jandira, ninguém fazer crítica ao PT. Nós nos matamos de fazer crítica. Não precisa pegar ninguém. Não pegar nenhum jornalista para falar mal de nós. Só para eu nota que a gente fala por conta. Às vezes até um estranho. O Caiado contou a nota porque vocês são bravos com vocês mesmo. Mas eu queria dizer para vocês que é o seguinte, o que me dá mais orgulho nessa pesquisa da Vox Pop, o que me dá mais orgulho foi seguida da pesquisa do Ibope, divulgada mais inibidamente, é que esse partido é maior do que qualquer um de nós possa imaginar que é. Sabe? Esse partido, da pergunta feita, qual é o partido da simpatia do povo brasileiro? Esse partido que está sendo massacrado, já jogaram umas 80 bombas de Hiroshima em cima desse partido. Diz que barata a revista monotônica, então nós somos a barata de muitas vezes não resistimos lá no notícia do painel de um jornal qualquer, mas a bomba atômica não resistiu. E esse partido aparecer nas encuestas, entenderam? Na pesquisa, 20% de preferência do segundo colocado, que era o nosso maior acusador, só 5%. Nós temos que perceber que nós podemos muito mais do que nós acreditamos até agora. A única coisa que nós temos que fazer é, em primeiro lugar, acreditar na gente mesmo. E nós temos que acreditar, quase que com uma profissão de fé, que o ódio deles contra nós não é pelas coisas más que nós fizemos, é pelas coisas boas que nós realizamos nesse país. E por isso, que é urgente, Lula presidente, Brasil, urgente, Lula presidente, Brasil, urgente, Lula presidente, Brasil, urgente, Lula presidente. Em Brasília, 19 horas e 23 minutos, estou encerrando aqui o nosso seminário